onde Jesus foi e o que ele fez durante os 3 dias entre a crucificação e sua ressurreição. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João todos relatam que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele proferiu as palavras imortais: "Está consumado", conforme registrado no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado", e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por pouco tempo, antes de ser retirado e envolto para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Após a ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando com Maria Madalena, e depois ascendeu ao céu. No entanto, muitos têm se perguntado o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e sua ressurreição, onde Jesus foi e o que ele fez. Este vídeo tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, especialmente os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João se concentram principalmente nos eventos que antecederam a crucificação de Jesus e sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. Ainda assim, podemos compreender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser obtida de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, um dos quais pediu a Jesus para lembrar dele quando entrasse em seu reino. Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. E acrescentou: "Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso." Isso implica que, após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou céu, fazendo sentido, pois em sua morte, Jesus entregou seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só poderia estar em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. No entanto, há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. "Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água." Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, poderia significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez uma proclamação aos espíritos lá aprisionados. Desta perspectiva, esses espíritos que Jesus abordou poderiam ser tanto demoníacos quanto humanos, ou até mesmo anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados na passagem se refiram a anjos caídos, que foram aprisionados por violarem a lei de Deus, juntamente com Lúcifer, que os enganou e os virou contra Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a transgressão ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros. No entanto, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, uma vez que os anjos não podem ser salvos, conforme o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Dessa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho bíblico que nos informa sobre o paradeiro e atividades de Jesus nos 3 dias, entre sua morte e ressurreição, está em Efésios, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Por isso diz: "Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens." Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Paulo, ao referenciar o Salmo 68, versículo 18, explica que quando Jesus subiu às alturas, ele levou muitos cativos. Essa interpretação sugere que Jesus, após garantir a salvação na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Isso incluiria pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que foram justificados pela fé, conduzindo-os de Hades, o lugar dos mortos, para seu novo lar espiritual. Uma outra interpretação de Efésios 4 é que, nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então ascendeu vitoriosamente ao céu, retornando como Deus. Essa perspectiva também está fundamentada em Mateus, capítulo 12, versículo 40, que menciona que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Por fim, é importante observar que os detalhes exatos do que aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs mantêm diferentes perspectivas sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto quando ele disse: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso", o que nos dá a confiança de afirmar que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.